Oi, eu sou a Gi, tô aqui hoje pra gente ler Mateus capítulo 8, do 14 ao 16. Eu vou ler junto com vocês, tá? Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. A minha versão da minha Bíblia é a NVT, que é a linguagem que eu mais me adequo e mais entendo. Então eu trouxe para vocês aqui a linguagem dessa minha Bíblia, dessa minha versão. E quero saber também como é que tá aí na Bíblia de vocês, não esquece de comentar, compartilhar o que vocês entenderam e trocar mesmo, porque esse grupo, esses vídeos são pra gente ter uma comunhão, conversar mais sobre as coisas que estão na Bíblia. E quero começar então falando o que eu entendi desses versículos. São 3 versículos bem simples, bem curtinhos, mas que me trouxeram 3 entendimentos diferentes, meio que dividido por versículo mesmo. A primeira coisa que esses versículos me fizeram pensar é que Pedro, ele estava sempre junto com Jesus e não foi necessário que Pedro pedisse por uma bênção, que Pedro pedisse pela cura de sua sogra ou a esposa de Pedro pedisse pela cura da mãe, mas Jesus, ele sabia a necessidade daquela mulher, sabia da necessidade e da importância dela para a vida de Pedro e para a vida da esposa de Pedro, e ele fez, mesmo sem ter que ninguém pedisse para ele. Isso me fez entender um pouco da dependência que nós temos que ter de Jesus, né, de Deus, porque ele entende, ele conhece as nossas necessidades. Muitas vezes a gente acaba se estendendo muito em orações, em pedidos, sendo que, na verdade, a gente só precisa deixar mais que ele cuide e que ele analise a nossa vida, né? Muitas vezes a gente pede por uma benção aqui, mas a gente não vê que tá faltando preencher algo desse lado aqui para que então essa benção chegue. E Deus, ele consegue ver e enxergar tudo isso, né? No caso de Pedro, foi a cura da sogra de Pedro, foi a cura de uma doença, mas poderia ter sido outras coisas, né? Então a gente vai para o segundo versículo que fala que Jesus tocou na mão da mulher e ela foi curada na mesma hora. A febre abaixou e ela se levantou e começou a servir Jesus e os discípulos, como diz em uma outra versão que eu procurei. E se a gente fosse essa mulher, né, muitas vezes a gente ia se preocupar com as coisas que a gente deixou de fazer naquela época que a gente estava doente. Nossa, aquela roupa para lavar, nossa, aquele trabalho da faculdade para entregar, nossa, aquela meta que eu precisava bater. Muitas vezes a gente vai acabar se preocupando com essas coisas, mas não, aquela mulher parou o que ela estava fazendo, parou, levantou da cama, levantou da doença dela e foi servir a Jesus e aos discípulos. E muitas vezes isso é o que Jesus espera da gente, porque ele não simplesmente cura a gente para o nosso próprio bem. Óbvio que isso é importante e óbvio que isso é uma das coisas que ele pensa e que ele planeja e que ele faz questão de que nós estejamos bem. Mas a nossa vida, ela é intencional para a vida de outras pessoas e a gente é curado para curar. Então isso me faz pensar que o servir, nesse caso, pode ser em 2 sentidos. A gente pode servir como testemunho para a vida de outras pessoas, ou a gente pode servir curando a vida de outras pessoas. A gente pode servir como canal de bênçãos. E tanto sendo como testemunho, quanto sendo como a fonte, o caminho da cura, né? A pessoa usada para que Deus cure as pessoas, Deus vai estar usando a gente da mesma forma. E imagina só o que isso causou naquela época, né? A moça sogra de Pedro estava doente, e aí do nada ela fica curada. O que isso não causou na comunidade? Tanto que a notícia correu super rápido que Jesus tinha voltado para a cidade e a casa se encheu de pessoas que estavam doentes, que estavam com problemas, para que Jesus as curasse. E numa simples ordem, então, ele curou aquelas pessoas. E isso me faz pensar em um terceiro ponto. Nesses versículos, Jesus usou 2 formas diferentes para curar as pessoas. Primeiro, pelo toque, colocando a mão na sogra de Pedro. E segundo, pela ordem, pela palavra. E quantas outras formas ele não pode usar para curar as nossas vidas, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente, todas as vezes, na verdade, a gente precisa estar preparados
para esse cuidado, para essa cura que Jesus, que Deus tem para nos proporcionar. E muitas vezes isso pode doer bastante, né? A gente acaba. É como quando a gente quebra um osso. Na verdade, eu nunca quebrei um osso, mas eu já vi. E eu sou formada em medicina e pelas séries, né? Mas a gente vê que quando quebra um osso, quebra alguma coisa, você colocar no lugar pode doer muito mais, ou até mesmo o mesmo tanto que você fraturar o osso pela primeira vez. E, e assim é com Jesus também, né? Ele cura a gente, mas a gente deixar, permitir que essa cura aconteça, pode sim trazer pra gente um desconforto, porque, por exemplo, uma cura emocional, a gente vai ter que deixar Jesus, a gente vai ter que deixar Deus tratar a gente naquilo que mais dói emocionalmente pra gente. E isso vai ter que ser um processo, né? Vai ter que se passar pela dor para então a gente ser transformado. E se tem uma pessoa maravilhosa que pode transformar a vida da gente em um testemunho lindo, em uma história maravilhosa e que vai ser transformadora não só pra gente, mas para a vida de outras pessoas, porque nós vamos servir de testemunhos e porque a gente também pode curar outras pessoas, é Jesus, é Deus, porque Ele é o único que transforma todas as nossas dores em algo lindo e maravilhoso. Então a gente só precisa estar prontas para três coisas: para a cura, para o processo que pode doer um pouquinho, ser um pouco desconfortável, e principalmente para servir, porque a nossa vida ela é intencional na vida de outras pessoas. Isso eu acho que é a frase que eu mais tenho usado e que mais tem feito sentido, porque Deus ele usa as nossas vidas para atingir a vida de outras pessoas, e isso que faz toda a diferença. Não importa se a gente está falando de Deus, se a gente está falando sobre amor, ou se a gente só está sendo bondoso. Deus está usando a nossa vida a todo momento. E é isso que Ele quer cada dia mais, que a gente esteja mais próximo dele, para entender cada dia mais o que se passa no coração dele, para que então a gente espelhe isso cada dia mais na vida das outras pessoas. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, obrigada por falar aos nossos corações. Prepara, Senhor, as nossas vidas para a sua cura, Senhor, para o processo de cura, Pai, que pode ser dolorido, Senhor, e principalmente, Senhor, nos prepara, Senhor, cada dia mais para servir, Senhor, para sermos, Senhor, exemplo do que o Senhor tem para a vida das outras pessoas. Senhor, seja conosco, nos abençoe, abençoe a semana de cada um, abençoe o feriado que está chegando e guarda, Senhor, a vida de todos nós. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo estudo.